Os bombeiros continuam trabalhando ali no centro de São Paulo, na rua 13 de Maio, onde agora há pouco, por volta de 12h30, houve uma explosão seguida de desabamento de parte ali desse restaurante. As imagens ao vivo na frente do local mostram as equipes trabalhando ali. Acho que é importante a gente falar, esse restaurante que explodiu é o restaurante Jamile, que é do chefe Fogaça, que é jurado, né, do MasterChef aqui da Band. A gente tem a informação de 6 pessoas feridas até agora, não há detalhes do estado de saúde delas. Algumas ainda estão presas sob os escombros. A informação que os bombeiros trouxeram é de que todos estão conscientes. Não tem ninguém desacordado, o que é um bom sinal. E agora, o que os bombeiros e as equipes que estão lá estão fazendo é tirar todo o mobiliário que tinha na frente do restaurante, acho que para facilitar também a passagem das equipes que estão indo para o fundo do local. Então, na calçada do restaurante tem sofá, tem cadeira, tem mesa, que eles estão tirando de dentro desse restaurante. A área está toda isolada e esse trecho da rua 13 de Maio, lá para baixo, perto da Praça Dom Orione, está interditado, obviamente, para o trânsito. As equipes da Defesa Civil já foram enviadas para lá, porque depois que terminar o trabalho de resgate, eles vão ter que fazer uma avaliação da estrutura do restaurante e dos outros que tem do lado. Ali é uma região onde os restaurantes são todos colados no outro, né? Parede com parede. E aí pode ser que a gente fale aí também de outras estruturas do lado que tenham sido abaladas nessa explosão. Estruturas normalmente antigas, só que esse restaurante, o Jamile, ele foi reinaugurado em 2015. E como é um restaurante transado, diferente, ele passou por um retrofit. Isso quer dizer também que provavelmente tudo esteja adequado, tudo dentro das licenças necessárias, tudo como manda o figurino. Um restaurante que comporta aí 120 pessoas. Hoje, uma quarta-feira, nesse horário, é provável que havia uma quantidade considerável de clientes ali na área comum. Porém, a explosão, pelo que a gente vem percebendo, ela atingiu mais os funcionários, mais a área da cozinha, porque é exatamente ali que ficam os botijões de gás. Helicóptero Águia da Polícia Militar também acionado, além da mobilização dos profissionais do SAMU, o Corpo de Bombeiros como um todo, ou seja, uma força-tarefa para socorrer o quanto antes essas 6 vítimas. Numa imagem que os bombeiros mandaram aqui para a gente, da área interna do restaurante, dá para ver que o pé direito do restaurante é muito alto, né? E dentro dele tem um mezanino. E quando houve essa explosão, o mezanino caiu e a parede cedeu para o lado. Então é como se essas duas estruturas tivessem caído aqui. Dá para ver que tem a escada que leva para o mezanino caída e a parte ali da parede também. A parede parece que se descolou. Tem uma estrutura de tijolos e uma outra que eu não sei se é de madeira, de metal, que está encostada desse retrofit que você falou. E essa estrutura se soltou e foi para cima das mesas dos clientes. Um bar compridão que tem ali para servirem drinks, bebidas logo na entrada do restaurante, tudo isso foi atingido. A parte positiva também é de que não tem fogo. Em momento nenhum os bombeiros falaram de fogo, de contenção de chamas no local, o que é bom quando a gente fala no trabalho de resgate das vítimas, né, Joel? É um trabalho a menos, um perigo a menos, enquanto os bombeiros estão trabalhando por ali. Que pena. Um abraço ao nosso amigo Fogaça, que deve estar, claro, bem preocupado, mas como boa pessoa que é, já deve estar fazendo o possível aí, pelo menos, para amparar as vítimas nesse momento. Exato. Bombeiros seguem no trabalho para retirar 2 pessoas que ainda estão sob os escombros do restaurante Jamile, que agora há pouco desabou depois de uma explosão, a princípio explosão de gás, na região do Bexiga, na rua 13 de Maio, atrás da Praça Dom Orione. Temos 6 vítimas no total, 4 que foram socorridas antes da chegada dos bombeiros, conseguiram ser retiradas de lá por pessoas que estavam na região, estão sendo encaminhadas para hospitais da região. Temos outras 2 que estão sob os escombros. Acabou de chegar aqui uma atualização de que uma delas parou de responder aos estímulos das equipes de resgate. Pode ter se cansado, pode ter ficado inconsciente, porque foi atingida pelo teto que desabou depois dessa explosão lá na região do Bexiga. O restaurante Jamile é um prédio, é uma casa, na verdade, dessas térreas e muito fundas. A entrada é estreita e o restaurante vai para o fundo. E a explosão, pelo que a gente percebeu, pelas imagens a gente tem essa impressão, foi no fundo do restaurante. As equipes da Defesa Civil estão no local, foram para lá, para a rua 13 de Maio 647, estão aguardando
o fim do trabalho dos bombeiros para fazer a análise da estrutura desse restaurante e dos outros ao lado, já que são restaurantes todos colados, parede com parede, nesse trecho da Rua 13 de Maio. Repito, portanto, 6 vítimas, 4 socorridas, 2 sob os escombros, bombeiros trabalhando para retirar essas pessoas de lá neste momento. Eu estou com uma impressão diferente, estava com uma impressão de uma coisa e agora me parece uma coisa diferente. Parece um pouco mais grave do que a gente estava imaginando. Eu não tinha reparado nisso que você explicou anteriormente, que agora reforçou. A queda do teto por completo, pelo menos na metade ali do restaurante. Então imagine uma cobertura na metade do restaurante de fora a fora, na sua forma longitudinal. Ela desabou e caiu ali com tudo, atingindo a parte de baixo, atingindo o piso. Então imagine o teto e o piso. Tudo que estava no meio ali acabou sendo atingido. É provável que algumas dessas vítimas tenham sofrido traumas também nesse sentido, não somente entre aspas, viu? Não somente terem sido atingidas pela explosão do botijão de gás. A situação é tão complexa que os bombeiros estão fazendo um macaqueamento nesse momento dessa estrutura metálica. É uma estrutura mais moderna, metálica, porém pesada. Eles colocaram os macacos de ponta a ponta, eu vejo pelo menos uns 6 ali de ponta a ponta, que estão subindo e com a força desse macaco, o macaqueamento é feito para levantar um pouco mais essa estrutura e permitir assim o acesso dos homens do Corpo de Bombeiros que estão tentando chegar na área mais profunda. É um macaco dos que a gente usa, parecido com os que a gente usa para trocar pneu, Sim. por exemplo, que levanta a estrutura do carro e você consegue tirar o pneu. Chegou agora o detalhamento das vítimas desse desabamento, né? Das 4 que já foram socorridas. Uma teve uma contusão nas costas, foi levada para o pronto-socorro do Hospital São Paulo. Uma outra também foi atingida nas costas e estava com dificuldade para respirar. Foi levada para a UPA Vila Mariana. Uma terceira teve apenas escoriações e uma quarta está recebendo atendimento nesse instante pelas equipes do SAMU, sem detalhes do estado de saúde. Então temos essas 4 socorridas, 2 que estão, infelizmente, sob a estrutura que desabou ali desse restaurante na região do Bexiga. E já são mais de 60 minutos, 1h e 15 minutos da explosão, provavelmente 1 hora de atuação dos bombeiros, porque eu acredito que ali, por se tratar da região central de São Paulo ou qualquer outra região de São Paulo, os bombeiros devem ter chegado com uma certa velocidade para prestar aquele primeiro atendimento. Tem um quartel enorme na Rua da Consolação, pertinho dali. 1 hora de ação já teria sido um tempo suficiente, dependendo da situação, para você retirar a vítima de uma situação difícil. Se até agora essa vítima não foi retirada, é porque se trata de algo, infelizmente, um pouco mais complexo. Exatamente. E tem que ser feito esse trabalho de apoio da base ali, da estrutura, né, que desabou, sustentação, acho que é a melhor palavra, para os bombeiros conseguirem chegar. Porque qual que é a dificuldade? Essa parte da parede, parte do teto que desabaram, caíram de maneira inteiriça. Então não basta ir tirando o pedaço dos escombros, tem que sustentar esse pedaço inteiro, enorme, que tem metros de comprimento, para os bombeiros conseguirem acessar o fundo do restaurante onde aconteceu esse desabamento. Sustentação essa que está sendo feita ali com pelo menos uns 2 metros de macaco. Eu vejo a todo instante os bombeiros entrarem e saírem por esse espaço que foi aberto após a elevação do telhado, do teto, da parte de teto que infelizmente desabou.